por último, a gente vai ver Gênesis capítulo 2, lá no versículo 7. Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui. Gênesis 2:7 diz assim: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. É como muitos dizem por aí, mas é um versículo também que está lá em Eclesiastes, e aqui também em Gênesis, lá no capítulo 3, quando o Senhor ele fala para o homem, né, sobre ele ser o pó e voltar ao pó. Diz aqui lá no versículo 19, diz aqui: Até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Ou seja, você foi feito do pó, né, e se tornará pó novamente. E aí, o versículo 7 aqui a gente viu: O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. E o outro versículo é do 15 ao 17. Olha o que diz aqui, ainda Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E concluindo essa mensagem, infelizmente foi isso que aconteceu. O homem desobedeceu a Deus e se afastou da presença gloriosa do Senhor por causa do seu pecado. Mas a palavra nos diz que Deus havia feito um plano, e esse plano era de redimir a humanidade do seu pecado, era de resgatar as pessoas da escravidão do pecado, do domínio do próprio maligno, das trevas, e trazer essas pessoas novamente à presença de Deus, a pôr essas pessoas em liberdade, a limpar as suas vidas de toda a sujeira do pecado que elas já cometeram e tornar elas nascidas de Deus, tornar elas filhas de Deus e fazer com que essas pessoas elas vivessem a maneira de Deus durante toda a sua vida aqui na Terra, entendendo o propósito da sua criação, tendo consciência da sua existência e praticando diariamente a sua missão, o seu propósito. Tenha comunhão com Deus, pratique essa comunhão com Deus, porque o propósito de Deus nas nossas vidas é nos aprofundar mais ainda no conhecimento que Ele quer nos dar, no conhecimento que nós precisamos ter dele. Porque Jesus ele fala em João 17:3 que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Ele. A vida eterna não está baseada no fato das boas obras que eu faço e esperar a recompensa, e basear a minha salvação nas boas obras que eu estou fazendo, tendo consciência de um merecimento que eu tenho por aquilo de bom que eu estou fazendo. A salvação é pela graça de Deus. A própria palavra diz lá em Efésios 2, do versículo 8 ao 9, que é pela graça, é por meio da nossa fé no Senhor, a fé que Ele mesmo coloca em nós, não é pelas obras que nós fazemos, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache, ninguém se exalte, mas é somente através do que o Senhor ele fez em Jesus na cruz. E em Romanos 6:23 diz que é um presente de graça que Ele nos dá através do Senhor Jesus, a vida eterna. Então é isso. Tenha comunhão com Deus e pratique essa comunhão baseada no relacionamento diário que você vier a ter com Ele, por meio da palavra, por meio da oração, e
por todos os meios os quais o Senhor ele vier a te designar e usar para aproximar mais ainda você dele e ter mais lugar dele na sua vida. Porque o lugar onde o Senhor escolheu, decidiu morar, foi aqui dentro de nós, fazer de nós a sua habitação, sua morada. Então, cada vez mais, dê esse lugar ao Senhor, para que Ele se torne o centro totalmente, completamente da sua vida. E você se gaste realmente para Ele. Falou, gente. Graças e paz. Tchau.